perguntas e respostas, ok? A minha pergunta é em relação ao sumo sacerdote. Josué é filho de o sumo sacerdote. Se naquela época o templo estava destruído, o que o sumo sacerdote fazia, então? Não seria talvez a função dele ir cutucar as pessoas, ou, sei lá, até mesmo fazer os sacrifícios que era necessário? Não sei o que ele fazia, então, que ele não fez? Por que ele não... Foi Ageu e não o sumo sacerdote que recebeu? Pergunta muito interessante, né? A primeira coisa, a gente encontra no Antigo Testamento aquilo que a gente continua a encontrar hoje, que é o chamado tríplice ofício. O que é o tríplice ofício? É a função do rei, que é o que governa. Existe a função do sacerdote, que instrui. E existe a palavra do profeta, que geralmente é associada com a denúncia. Esse é um dos papéis dos profetas no Antigo Testamento. Então, muitas vezes a gente vê o profeta aparecer na história do Antigo Testamento levantando-se contra os reis que não estão cumprindo seu papel, ou, quem sabe, contra os sacerdotes que não estão instruindo corretamente. Então, muitas vezes o profeta aparece nesse papel. Então, aí no nosso texto, a gente encontra, né, o sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote era instruir e levar o povo a fazer o papel. Deus chama Ageu para trazer um oráculo, para trazer uma palavra, né, de exortação. Olha, Deus está falando para vocês fazerem isso. E aí, então, o que acontece? Mediante a palavra do profeta, o sumo sacerdote, ele, junto com o povo, ele lidera para que isso aconteça. Então, na verdade, o sacerdócio estava parado, né? Eles se acomodaram com a situação. Essa é uma primeira coisa que acontece aqui. Qual é o paralelo que a gente pode ter? Paralelo é a igreja contemporânea, porque a igreja contemporânea assume numa escala os sacerdócios, ou o sacerdócio assume os ofícios no sentido de que ela se torna o sacerdote que instrui a palavra de Deus, e ela se torna a boca profética no sentido de exortar as autoridades e assim por diante. Só que às vezes a própria igreja para de cumprir o seu papel e ela precisa ser de alguma maneira exortada. E aí então, no meio dela, se levantam aqueles para exortar a própria igreja. Há situações em que a igreja se torna tão cega que ela pode deixar de ser igreja, ou que a mula de Balaão fala, lembra dessa história? A mula de Balaão, não é? Deus, o rei lá contratou um profeta falso para profetizar contra a casa de Israel, e no meio do caminho Deus diz assim, olha, nem o profeta está dando para confiar, e ele manda a mula falar. Essa é a situação. Às vezes as pedras clamam e as mulas falam, e a igreja precisa ouvir a voz de fora para cumprir o seu papel. Então, são situações que acontecem. Então, a função do sumo sacerdote era instruir e liderar. No caso aqui, que Zorobabel, que é o sumo sacerdote, né, ele precisou ouvir pela boca do profeta Ageu a voz do Senhor para entender e para cumprir o seu papel. Essa é uma coisa. Uma outra coisa interessante, né, é que no exílio eles não tinham templo. E como não tinham templo, os sacerdotes faziam o quê? Ele só pode operar no templo, né? O sacerdote, ele tinha que instruir e ficar aguardando a hora de Deus, o tempo de Deus. Agora, quando a gente lê as estatísticas de quantos sacerdotes voltaram do exílio, está lá no livro de Esdras, você observa que era na proporção de 10% do povo era sacerdote, ou seja, é como se fosse um pastor para cada 10 pessoas. Essa é a proporção. Eles
tinham que restaurar, eles voltaram, eles tiveram essa chama no coração de voltar e restaurar o templo. Só que chegaram e se acomodaram junto com o povo. Mesma sequência, tiveram medo e tiveram os seus interesses pessoais acima da obra. E quando isso aconteceu, foi que a obra do templo parou. Ok? Ok. Muito bom. Aí desliga o microfone. Tá, vou desligar. Para alguém poder fazer pergunta. E aí, gente? Eu não vou perder o costume. Pronto, aí, ó. Agora que o Felipe está participando aí, a sequência. Pronto. Não, só uma ideia para me entender uma coisa diferente aqui. No versículo 9, ele termina aqui falando, eu dissipei com sopro. Então, Deus trouxe a ira sobre o povo. Certo? A forma de trazer ira sobre o povo é uma forma de trazer juízo. E posso entender, então, que trazer juízo é trazer a justiça, porque Deus é justo. E ele precisa da justiça para o seu povo de uma certa disciplina. Sim. Quando vem Cristo, ele também faz a justiça em Cristo. Certo? E então eu posso falar que são duas justiças diferentes. Uma justiça é para o caráter do povo e uma é para relacionamento com Deus. Essa aqui. Ok, vamos lá. Vamos pensar na nossa história pessoal, certo? De cada um, cada crente, tá? Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, ponto. Todos nós carecemos da glória de Deus, ponto. Todos nós precisamos de salvação e redenção, ponto. Cristo vem e traz sobre nós, os seus eleitos, a sua igreja, a sua justiça e nos salva, ponto. Sou salvo, ok? Isso não significa que, ainda que eu tenha o status diante de Deus e possa até ser chamado, como o apóstolo Paulo chama frequentemente, de santo, no sentido de sermos a comunidade da santidade do povo de Deus que tem um status diante de Deus, isso não significa que não haja em mim e não haja na nossa comunidade o pecado. Ou seja, nós precisamos estar sempre alertas e atentos para viver uma vida de santidade diante do Senhor. Então, o Senhor, que é Pai, ele continua a disciplinar os seus filhos. A disciplina que vem sobre os filhos não é uma disciplina de ira e juízo. A disciplina que vem sobre os ímpios é uma disciplina de ira e juízo, porque eles não têm esperança. Então pode ser que Deus traga disciplina sobre mim de maneira severa, para que eu aprenda alguma coisa nesse processo. Mas, ainda assim, o que eu devo fazer é viver para a glória de Deus no meio de qualquer situação. Isso não significa que qualquer coisa que me aconteça é disciplina. A gente precisa deixar isso bem claro. Por exemplo, eu adoeci, ou eu peguei o coronavírus, não significa que Deus está particularmente dizendo, porque o Mauro fez A, eu vou deixar ele ficar com a doença B. Não é isso. Porque a gente não vive mais nesse sistema, né, da balancinha. A gente não vive por obras. Eu não deixo de ser salvo. A grande pergunta é, o que Deus quer fazer comigo nesses processos para que eu cresça? Mesmo que eu adoeça, mesmo que eu passe por situações A, B ou C. Então, há um sentido em que Deus nos testa sempre com as circunstâncias que estão ao nosso lado. Lembra do caso de José, da história de José. José podia ser aquele cara que parava o tempo inteiro e falava assim, poxa vida, Deus, eu sou até um cara legal se comparado com os meus irmãos, mas eu só fico na pior. Toda a situação melhora e depois piora, melhora e depois piora. Ele podia ter, se ele tivesse esse senso de
de justiça de obras, ele se revoltaria contra Deus. Mas ele se viu nas piores situações e Deus o restaurou. Pensa na história de Jó. A história de Jó é pesada, né? E aparentemente, aliás, pelo que Deus diz, ele permite a Satanás que pese a mão sobre Jó e diz assim, e não é por causa do que ele fez. Não tem nada a ver com o que ele fez. Mas Deus ainda assim permite que isso aconteça. E no fim da história, Deus o restaura, não é? E a gente tem que pensar que a nossa história não está limitada ao tempo e espaço aqui e agora, mas o que acontece? Eu posso me tornar como Jó e terminar como Jó, e eu posso não ter essa restauração que Jó teve aqui na Terra. É possível, tranquilamente é possível, mas eu tenho uma garantia de vida na nova terra. E essa garantia de vida que eu tenho na nova terra é a garantia que a Escritura me dá de que essa vida na nova terra será muito diferente da vida que nós temos com os sofrimentos aqui nessa terra. Então essa é a estrutura teológica que a gente precisa entender. Muito bem, irmãos. Bom dia, professor. Diga, Peter. Tem uma pergunta, pegando um gancho um pouco aí do que a Moura perguntou, né? Como o templo estava destruído, eles não poderiam pegar e fazer o uso daquele templo que Deus mostrou a Moisés para poder fazer o culto no Antigo Testamento? Ou não haveria essa possibilidade, visto que já tinha o templo construído, mesmo ele estando destruído, né? Ok, vamos por partes, né? O que a gente está estudando lá no livro de Êxodo, né, é o modelo que Deus mostrou para Moisés para que ele construísse o tabernáculo, certo? E o tabernáculo tem uma representatividade que Deus, uma simbologia inteira que Deus dá ao tabernáculo. Ok. Posteriormente, quando o povo se assenta na terra e no reinado de Davi e ele unifica as tribos, eles não estão mais no deserto peregrinando, cada tribo está num lugar diferente, né, distante, e o povo de Israel passa a ter uma capital, tanto religiosa quanto política, que o palácio é construído lá em Jerusalém. Depois disso, Davi pede permissão a Deus para construir o templo. E Deus nega a Davi isso e diz, você não vai construir, mas o teu filho Davi vai construir, teu filho Salomão vai construir. Então, Salomão constrói o primeiro templo, ok? O primeiro templo é construído, ele é feito de acordo com a autorização de Deus. O mobiliário do templo, algumas coisas a gente não sabe o que aconteceu, mas a arca, pelo menos, a gente sabe que é a Arca da Aliança, que a gente já começou a estudar alguns domingos atrás, né? Então, a arca, ela é colocada lá e ela é a original. Os outros utensílios, eles são construídos agora numa escala diferente. Quando o exército da Babilônia vem contra Israel, e eles destroem a cidade de Jerusalém, destroem o palácio e destroem o templo construído por Salomão. E a gente sabe que muita coisa do templo foi levada para o cativeiro. Em lugar nenhum menciona-se que a arca tenha sido levada, então a gente não sabe o que aconteceu dela. Mas a gente sabe que muita coisa foi levada
e depois, na volta do cativeiro, muita coisa foi trazida de volta. Se você for ao final do primeiro capítulo do livro de Esdras, tem uma lista no final do primeiro capítulo dizendo quais foram as coisas que retornaram lá da Babilônia. E agora eles vão reconstruir o templo. Esse templo que vai ser reconstruído aqui na época de Ageu é o chamado segundo templo, tá? É o segundo templo. Tem um episódio no livro de Esdras também, que é muito interessante, que fala que quando eles construíram a base, né, o fundamento ali de onde seria o prédio do templo, diz que teve um misto de choro e alegria. As pessoas que nunca tinham visto o primeiro templo se alegraram porque eles ouviram falar, e agora é a primeira vez que eles estão vendo a base ser construída para o templo ser construído. Mas as pessoas que tinham visto o primeiro templo choraram, porque ele foi construído numa dimensão muito menor, muito reduzida, e eles lembraram da glória do primeiro e se entristeceram com a pequenez do segundo templo. Tá? E só para emendar um pouquinho a história, não é? Quando chega, aí o povo voltou, depois do período de Ageu, eles terminaram a construção do templo, e aí vai passar uma série de impérios dominantes no mundo. Os gregos dominam o mundo debaixo de Alexandre, Jerusalém é dominada também, né? E depois vem os romanos. Na época dos romanos, a política era forte, e um rei chamado Herodes, que tinha sangue judeu e que governava, ele resolveu remodelar o templo. Então, na época de Jesus, o templo que Jesus viu, andou e caminhou por ali, ainda é o segundo templo, certo? Mas é um templo que não dá para reconhecer nas características, porque a dimensão dele, Herodes era um megalomaníaco, construiu um negócio fenomenal. A gente esteve lá agora em janeiro visitando, né? Para vocês terem ideia, existem pedras do muro do templo, ok? Que elas têm 14 metros de comprimento, uma pedra, e 3,5 metros de altura, uma pedra. É um negócio assim que a gente não imagina como é que eles faziam, como é que eles cortavam, como é que eles organizam, como é que eles transportavam essas pedras. Só que elas estão lá para você ver. Então foi feito. Esse era o templo de Herodes, que é o segundo templo. Esse segundo templo, quando os judeus se revoltaram contra Roma, ele foi destruído. Esse é o templo da época de Jesus, que Jesus fala nas profecias que ocorreram no ano 70 da era cristã, que foi a destruição do segundo templo. E até hoje, o segundo templo está destruído. Os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias que veio e que não há necessidade de um templo físico, eles sonham com a reconstrução desse templo. Então, eles estão recolhendo dinheiro, fazendo uma série de coisas. Porém, o que acontece? Os árabes, os muçulmanos, dominam essa área superior do templo, e os judeus ortodoxos, eles não têm nem acesso a essa área, porque eles acreditam que se eles andarem ali sem fazer o sacrifício, sem a purificação, Deus os matará. Porque eles não podiam entrar no templo e ali sem a purificação. Então, eles acreditam que Deus os mata. Então, essa é a corrente situação que nós temos, tá bom? Beleza. Obrigado, pastor. Mais alguma pergunta, queridos? Eu, pastor. Eis o Edu. Há alguma relação do que está acontecendo
com sinais dos fins dos tempos? Dá para fazer ou não? Então, eu estou pensando aqui, eu e o Reverendo Jonatas agora, né, nossa escala ficou bagunçada, a gente não sabe o que vai pregar, se a gente vai continuar Êxodo, se não vai continuar Êxodo. Um vírus transtorna os planos, certo? Mas uma das coisas que eu estou com vontade de fazer é pregar no texto do sermão escatológico de Jesus, que esse texto que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, no qual Jesus fala, então, dos sinais dos tempos. E a minha conclusão prévia é que isso não é sinal dos tempos, isso é o que antecede no sermão escatológico o chamado princípio das dores. Então, o mundo já passou por crises, já teve praga, já teve febre espanhola, na época da reforma, sei lá quanto da população europeia, que era a civilização ocidental na época, morreu e Jesus não voltou. Porque Jesus dá alguns sinais prévios. Então, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra. Lucas usa a palavra calamidade, fome, né? É o que a gente está vendo aí, calamidade acontecendo, né? Então, são coisas que são preditas, vão acontecer, mas não são, a gente não pode dizer, isso é o sinal do tempo, está acabando agora e pronto. Mais alguma pergunta, irmãos? Só umazinha, pastor, ainda sobre o segundo tempo. Não há indicação nenhuma. A pergunta é se há ou não há alguma indicação de que os sacerdotes tenham recolocado no segundo templo a arca. Ou seja, quando Herodes melhorou o templo depois, quer dizer, reconstruiu o templo, aumentou, ampliou o templo, reformou o templo, poderia ter a arca estar lá ou não? A gente acredita, Paulo, que sim, porque eles faziam o sacrifício, mantinham o dia do Yom Kippur, todas essas coisas estavam ali acontecendo. Se a arca não tivesse, não tinha como fazer, né? Depois da destruição do segundo templo, os judeus continuam a guardar o dia do Yom Kippur, né, que é o dia da expiação, mas eles tiveram que inventar alguma coisa, entendeu? Eles tiveram que inventar uns rituais e etc., o dia do perdão e tal, porque eles não têm a arca de fato e o que é instrução bíblica a respeito não acontece, tá? Então, a gente acredita que estivesse porque eles continuaram os sacrifícios e o dia da expiação. Mas dá para ser absoluta certeza? Não sei. Ok? Como assim? A Raquel está dizendo aí que vai ter bolo? Aonde, Raquel? Cadê? Hoje é aniversário da Cleudi. Opa! Nossa, gente, eu tive uma ideia aqui. Vou liberar o microfone de todo mundo e todo mundo canta parabéns. Não, vai ser um horror, né? Não vai dar certo. Mas parabéns, Cleo. Deus abençoe muito a sua vida. É a hora do bolo, então nós nos alegramos muito com a sua vida, viu? Muito mesmo, tá? Tenta liberar, vamos, vai, mesmo que fique bagunçado. Não, não vai ser muita bagunça. A bagunça vai ser... Denise está dizendo aqui, tenta. O que será que vai virar? Ó, se o auxiliar e a esposa estão falando para tentar, para de teimar e tenta. Vamos lá. Bagunça. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Eu digo aí um parabéns virtual, hein? Que é isso? Muito bom. Recolhendo a bagunça, gente. Vamos voltar à ordem. Nada como ter o poder do microfone, fala sério, né? Aí, ó, o Cleo tá chorando, tá vendo? Ganhou um parabéns virtual e tá chorando. Muito bom. Alcançamos o nosso objetivo, né? De fazer ela chorar. Muito bem, muito bem. Ok, gente. Irmãos, durante a semana eu pretendo fazer uma escala na qual a gente possa se revezar, trazendo a palavra para os irmãos, trazendo estudos, trazendo diferentes situações de oração, tá? Então a gente vai tratar disso com o conselho da igreja, para que a cada tempo, aqueles que puderem possam se beneficiar das meditações na palavra. Eu falei já para alguns, né? Essa semana foi muito intensa, muito intensa. Eu pensei que eu ia ficar de quarentena, assim, que ia ser um negócio legal e folgado. Nada disso. O trabalho triplicou, foi muita coisa para fazer, foi muito pesada a mesma semana e certamente não vai dar para continuar nesse ritmo do que aconteceu essa semana, tá bom? Acredito que a reunião aqui tenha dado certo. Eu espero que você faça seu comentário nos grupos e aí a gente consiga aperfeiçoar. A gente está gravando o que está acontecendo aqui, depois a gente vai tentar editar e colocar no YouTube as partes apropriadas para o pessoal também ter acesso ao estudo de hoje, tá bom? Infelizmente a tecnologia me traiu aqui na última hora e a gente não conseguiu fazer simultâneo, tá bom? Nós tivemos 115 pessoas simultâneos reunidos durante a mensagem, tá? Então a diaconia fez a conta e é a média das pessoas que a gente tem aos domingos na igreja, né? Deus é bom, o Senhor é misericordioso e tem cuidado de nós. Que os nossos irmãos aí no exterior sejam também cuidados. Cleide, olha, ó, saudade de todos. Felipe e Valentina, né? Que o Senhor abençoe vocês aí, estão bem no olho do furacão. A gente continua o nosso processo de intercessão e comunicação, tá bom? Que Deus guarde, irmãos. Eu vou encerrar aqui, senão a gente vai, né, tarde afora. Agora, se alguém quiser fazer o almoço, trazer aqui em casa, ó, legal. Valeu? Um beijo para todos, gente. Deus abençoe. Saudade de vocês.